Então eu vou continuar aqui o terceiro vídeo para não perder a linha de pensamento. Assista os outros vídeos e saiba o que eu estou falando para entender aquilo que aconteceu no vídeo 1 e no vídeo 2. O que está acontecendo agora. Então, aqui eu vou provar nestes 3 versículos que os judeus e os gregos, eles são uma raça e os cristãos são outra raça. Preste atenção, que foi criado por Deus e Jesus Cristo. Preste atenção, uma raça, um povo, uma nação religiosa. Religiosa e cultural, espiritual, de todos os sentidos. Vamos repetir de novo o versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Porque os judeus pedem sinal, é uma raça. E os gregos buscam sabedoria, é outra raça. Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. É a terceira raça que é o cristão. Entendeu? Por isso que nós não podemos misturar as religiões antigas com a religião cristã que Jesus Cristo ele fundou aqui na Terra. É a terceira raça, é a terceira religião. Porque a religião judaica é uma religião, a religião gentílica é outra religião, e a religião cristã é outra religião, são 3 religiões diferentes. Por isso que o rabino não pode ficar falando que nós somos gentios na carne, sendo que ele vive igual os gentios. E fica acusando os cristãos de idolatria, porque nós adoramos 3 deuses. E eles só adoram um do Antigo Testamento. Mas Jesus e Paulo falou que quem vive igual o que está escrito no Antigo Testamento, ele vive debaixo de maldição. Está escrito no Novo Testamento. E eles usam o Antigo e o Novo. Só que na hora de defender a tese deles, de defender a doutrina deles, eles fabricam um entendimento, eles fabricam outros pensamentos, e daí deturpa tudo que está escrito no Novo Testamento, que Jesus ensinou. Ele não veio aqui para pregar o judaísmo, o cristianismo e a religião dos gentios. Ele veio aqui para destruir o judaísmo, a lei de Moisés. Destruir não, a lei não. Ele veio destruir os mandamentos de Moisés e abolir a lei de Moisés. E veio destruir a religião dos gentios, que eram os gregos. E daí ele fundou o cristianismo, é uma outra raça, é um outro povo, é uma outra nação que usa o Novo Testamento. Que Jesus, ele pregou, ele, amando do Deus Pai. Ele criou, ele fundou aqui na Terra, há 2000 anos atrás. A religião cristã ela é nova. Então as outras religiões não podem ficar querendo debater, destruir e usar o Novo e o Velho Testamento para provar os pensamentos, as teses deles. Porque daí eles confundem, eles misturam, eles fazem uma distorção do cristianismo, de Jesus Cristo. Daí por isso que eles não consideram Jesus como Deus. Daí vira toda esta celeuma, esta confusão. E aqui eu estou explicando, versículo 23.
por isso que Paulo fala, mas nós pregamos, porque Paulo, ele era judeu, israelita, mas depois ele se tornou cristão. Ele renasceu. É isso que Jesus fala no livro de João. Que todo mundo tem que renascer. Porque todo mundo estava debaixo do pecado, como está escrito em Romanos. Romanos, no final dos capítulos. Porque Deus vai encerrar todo mundo debaixo do pecado. Então, esta parte do tempo em que os judeus e israelitas e talvez os gentios, eles já foram julgados. Os judeus e israelitas, eu tenho certeza. Agora os gentios, eu acho que ainda não foi julgado. Mas só que existe essa distorção de pensamento. Todos os que não são cristãos, que são anticristos, eles pensam que eles pensam que gentios e cristãos são a mesma coisa na questão espiritual religiosa, mas não é, tem diferença. São dois povos diferentes, são duas nações, são duas raças diferentes. Que eu não vou explicar agora, por isso que no versículo 23 está escrito, mas nós pregamos a Cristo. É só Paulo, Jesus e os apóstolos têm autoridade e autonomia para pregar o Novo Testamento. Os judeus israelitas não podem usar esses que diz que são judeus messiânicos. Eles não podem usar o Novo Testamento, eles só podem usar o Antigo Testamento. Mas aí, o que eles vão falar, alegar? Que os profetas estavam anunciando Jesus Cristo. E daí eles têm direito de usar o Novo Testamento, mas não pode. Porque eles não consideram Deus, Jesus, como Deus. Eles mesmos revelam, é só assistir o canal deles, eles falam abertamente, explicitamente para todo mundo. Por isso que eu estou falando tudo isso. Se eles falam da gente, a gente pode falar deles também. Mas só que nós estamos falando com respeito. Eu estou falando com respeito. Porque o meu canal, ele é 100% cristão, ele não é judeu messiânico, judaico israelita ou gentílico. Ele é 100% cristão. A única coisa que eu uso o Antigo Testamento para poder colocar e enquadrar as coisas que eu estou falando, que é permitido. Mas agora eles não podem fazer isso. Porque eu acredito que Deus, que Jesus é Deus, e eles não acreditam. E outras pessoas, outros povos, outras religiões, outras doutrinas, outros pensamentos que têm essa divergência, que usa o Velho e o Novo Testamento, também está errado, não pode. Se eles quiserem, eles podem usar o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento já foi destruído já. Mas o Novo eles não podem usar para compor os pensamentos deles, porque daí fica alterado, adulterado. Porque daí eles vão usar outras fontes que não é a Bíblia cristã, porque eles não acreditam no cristianismo. Mesmo o cristianismo estando adulterado, como está escrito em Apocalipse, mas é assim que Deus e Jesus quer que seja. E ponto final. O que prevalece é a vontade, o desejo e a ordem e o mandamento de Deus e de Jesus Cristo. Agora, se eles não acreditam que o Novo Testamento é verdadeiro, é original, é santo, é sagrado, que está adulterado, aí é problema deles.
Nós acreditamos. E nós temos, os cristãos, nós temos uma condição muito grande de sabedoria. Então, existe todas essas contradições. E aqui eu estou mostrando no versículo 23, por isso que Paulo fala a nós, que ele não era mais judeu israelita. Ele não era mais. Tá, ele nasceu, ele era raiz. Ele veio da raiz de Jessé, seja como for, que era pai de Davi, tudo bem. Mas isso é genealogicamente, era genético. Mas tem um versículo que Paulo fala que Deus não quer que a gente fica debatendo árvore genealógica, porque já encerrou o tempo deles. Então, por isso que as pessoas não podem ficar ouvindo, vendo e admirando esses homens e querer seguir a doutrina e o pensamento deles, porque a pessoa ela tem que escolher, ela não pode ficar em cima do muro. Ou ela é cristã ou ela é judeu, ou ela é cristã ou ela é israelita, ou ela é cristã ou ela é gentil. Tem até um versículo legal que eu vi aqui que eu anotei, falando sobre essa diferença, mas eu esqueci onde está. Eu costumo usar outra definição para isso. Então, aqui no versículo 23, Paulo está falando isso. Nós, os cristãos, ele virou cristão, ele se tornou cristão. Quando ele perseguiu os cristãos, daí ele era judeu israelita, como está escrito aqui nos livros que ele escreveu. Ele mesmo, ele assume, ele mesmo está escrevendo, mostrando para a gente não seguir mais a religião judaica e israelita e gentil, que é a religião mundana, anticristã, do anticristo, falso profeta e do Satanás. É demoníaco fazer essa mistura. E eles não entendem. Tá certo, dentro do cristianismo tem também, mas é porque estes homens, eles se infiltraram dentro do cristianismo. Porque o povo cristão das religiões, das igrejas, do evangelho de Jesus Cristo, eles são santos e perfeitos, porque eles seguem só a Bíblia. Só a Bíblia. Eles fazem as coisas parecidas com os judeus israelitas. Por quê? Porque existe várias doutrinas, existe várias como eu posso dizer, vários agora não me vem a palavra, que eu tô ficando cansado, que esse é o terceiro vídeo, né? Porque existe várias nomenclaturas dentro do cristianismo. O cristianismo ele foi muito dividido antigamente. Por isso que hoje o cristianismo ele é muito diversificado, no sentido que Paulo está explicando aqui em Coríntios capítulo 1, que Jesus Cristo está dividido dentro do cristianismo. Mas o que eu estou querendo dizer aqui no versículo 23, que Paulo pregava a Cristo crucificado, a Deus crucificado, ao Deus Pai e ao Deus Filho. Porque o Deus Pai estava junto com o Deus Filho aqui na terra para reconciliar o mundo, para poder
despejar a graça. Daí qualquer um pode se tornar cristão. Judeu pode se tornar cristão. Israelita, todos os povos gentílicos. É essa que é a operação. Só que a operação do erro, que está escrito em Tessalonicenses, é criar toda esta contenda, esta confusão. É a operação do erro. Porque daí as pessoas, elas seguem mais ou menos a Jesus Cristo, daí ou não seguem, daí seguem as religiões que agora são mundanas, e daí quando a gente fala isso, eles ficam nervosos, eles ficam com raiva da gente, porque eles não estão com o espírito de Jesus Cristo, eles estão com o espírito do anticristo. Porque Jesus Cristo, Jesus é o Filho e Cristo é o Pai. Agora eles são dois em um. Em espírito e em verdade. Então está escrito aqui no versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificados. Por isso que os judeus não entendem. Porque eles querem um sinal. Como está escrito aqui no versículo 22. Os judeus, eles sempre querem sinais. Sinais, como está escrito no Antigo Testamento. Sinais. Mas quando os profetas profetizavam, os profetas de Deus, não os profetas de Baal, os profetas do povo que servia ao diabo e ao Satanás dentro do judaísmo e da religião de Israel, eles pediam sinais, e daí os profetas davam sinal, mas eles não acreditavam. Então, por isso que o judeu sempre pede sinal, mas eles não acreditavam, como nós estávamos lendo em Jeremias agora, porque eu tive que parar para vir aqui para explicar este assunto. Eles não ouviam a Deus Pai, os judeus israelitas. Daí Paulo escreve aqui, porque os judeus pedem sinal, eles sempre pedem sinais dos fins dos tempos. Daí eles querem profetizar, eles têm todo esse costume que é do diabo. E os gregos buscam sabedoria, eles querem sabedoria humana, não é sabedoria de Deus. Daí, para acabar com isso, Deus mandou Jesus vir aqui e pregar ele e os apóstolos, Jesus crucificado, porque eles não acreditam, eles não seguem a Jesus porque eles não acreditam que Jesus é Deus. Porque um homem santo e puro como Jesus, que era homem, foi crucificado. Daí Deus aceitou o sacrifício dele. E eles não entendem, eles não acreditam. E daí no versículo 23, a segunda parte está escrito assim, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que é escândalo para os judeus? Porque eles não acreditam que Jesus é filho de Deus. Se eles não acreditam que Jesus é filho de Deus, então eles não acreditam que Jesus é Deus. Ai. Está escrito em toda parte do Novo Testamento. Eu não preciso nem ficar lendo para depois ficar falando. Eu já pego já o versículo, Jesus já me leva lá. Tá vendo? Eu nem sabia que ia chegar nessa conclusão. Acabei de provar. Os judeus, eles não acreditam que Jesus é Deus. Os judeus não acreditam que Jesus é Deus. Porque Paulo está falando aqui, ó.
porque eles acham que é escândalo Jesus sendo crucificado, ele ser Deus. Eles não acreditam, eles acham que Deus tem que vir aqui com carro, a Ferrari, ter bilhões e bilhões de dinheiro. Daí eles acreditam, né, nesse Deus. Porque Salomão era o homem mais rico do mundo, porque Abraão era rico, porque Deus deu dinheiro. Eles ficam nesse pensamento, eles não mudam. Daí assim, os messiânicos, judeus messiânicos, dessa comunidade, daí eles, pelo que eu entendi, assim, que eu tô vendo agora o vídeo deles, tô acompanhando agora, eu não tenho muita... eu não assisti muitos vídeos deles, mas pelo que eu tô percebendo, ele só considera Jesus como profeta. Só isso, que é enviado de Deus, que representa Deus, e ponto final. Porque Deus não pode ser dividido. Se Deus não pode ser dividido, então porque está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, 2, 3, que Paulo está falando que Jesus Cristo está dividido para os cristãos. Paulo está falando, não está falando para os judeus, mas estou pegando esta comparação. Por isso que eu estou provando que este rabino, ele fala mal dos cristãos, fala mal que o pensamento, que a doutrina veio depois. Não veio depois do judaísmo e da tradição de Israel. Não veio depois. Veio antes, porque o espírito de Melquisedeque é a segunda ordem. E ela veio primeiro que a primeira ordem que eles seguem. Porque eles misturam primeira ordem dos levitas, que é a lei de Moisés, com a segunda ordem de Melquisedeque. Mas que está prevalecendo agora para os cristãos é a segunda ordem de Melquisedeque, que veio na época de Abraão. Abraão nasceu depois de Moisés, mas eles falam que foi circuncisados, porque Abraão foi circuncidado. Mas tem várias passagens da Bíblia falando que esta circuncisão, ela foi também extinta, destruída no Novo Testamento. Paulo, ele fala em Romanos, no começo de Romanos. Ele começa a falar de circuncisão, capítulo 1, 2, 3. Ele fala, principalmente no capítulo 2. Se a gente for lá agora, nós vamos ler falando sobre isso. Que essa circuncisão, ele fala que é um selo de garantia. Mas é uma circuncisão carnal. Agora, os cristãos têm uma circuncisão espiritual. É diferente também. Tem todos esses detalhes. Está lá em 1 capítulo 1, 2, 3 de Romanos. E tem outras partes que fala. Em Coríntios fala também de circuncisão e circuncisão. Quando eu estava lá na barraca, eu lia, daí eu ficava anotando esses detalhes. Daí em Gênesis fala de circuncisão e deve falar em outras partes da Bíblia também. Mas as que eu vi, as que eu li, as que eu me lembro são essas que eu estou falando agora. E é por isso que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, porque os gregos que são gentios, eles acham que vão se salvar sendo ricos. Por isso que eu falo que você não pode ter conta em banco, carro, moto, casa. Porque eles acham que vão se salvar assim, tendo do bom e do melhor. E ficam ensinando os coitados que estão aí no mundo da religião judaica e messiânica e na religião cristã também. Errado.
Porque todo mundo tem esse pensamento. Porque agora que eu montei a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, eu ainda não fui bombardeado com severidade. Mas se esta obra que eu estou fazendo crescer, prevalecer, daí vai acontecer muito mais motim, muito mais rebelião contra a igreja que eu estou administrando. Porque eu estou revelando todas essas passagens que está escrito na Bíblia, e estou dando um entendimento que é correto, que é justo, que é verdadeiro. E estou concluindo, terceiro versículo que fala de judeus e gregos, versículo 24. Mas para os que são chamados, que são os cristãos, somos nós, tanto judeus como gregos. Por quê? Porque nós viemos destas origens judaicas e gentílicas, que são os gregos, entendeu? Tá vendo? Ó? Outra revelação. É agora que eu estou mostrando a verdade. Porque nós éramos judeus e gregos na carne. Então agora nós temos que se tornar cristãos no espírito. Nós não podemos ser mais da religião judaica, da religião grega, que são gentios. Daí Paulo fala, lhes pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Esta que é a sabedoria. É de Jesus Cristo. O Antigo Testamento só serve para complementar aquilo que Cristo falou, com mais requintes de detalhes, porque Jesus Cristo, o Novo Testamento é menor do que o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é grande. Então, para entender que Jesus está falando, nós temos que pegar os exemplos do Antigo Testamento. Entendeu? Mas não precisamos fazer como eles faziam. Eles faziam muita coisa que Jesus aboliu e destruiu. Então, vamos terminar aqui. Mas ficou de bom tamanho. Vamos continuar mais tarde, que agora eu vou descansar. Fique com Deus, Deus abençoe e abraço.